São Paulo que vai a campo. Olho na tela. A ver. Será que é isso? Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros. De um lado, Igor Vinícius, do outro, Wendel. Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, que vai meio no sacrifício tal para esse jogo. Na frente, Luciano e Caleri. Nossa, eu jurava que era o Enzo, hein? Pode ser que seja. Não, eu acho que deveria ser. Eu acho que Pode ser que seja o Enzo. eu diria que talvez vá o Enzo não. O Enzo, Um híbrido. o Enzo e o Cedric para mim. Pode ser que troque os laterais. Fala, Arnaldo. O Enzo defende melhor que o Wendel, já jogou no Talheres, é argentino e tudo mais, talvez seja... Se acontecer essa troca de laterais que você falou, Tironi, é mais, né, a linha de 5 do que a linha de 3, né? Seria uma linha de 5. Sim. Com o Cedric e Enzo, mais ou menos como jogou contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, né? Quando marcar baixa, vira linha de 5, né? Que era a linha de 5 gringa, né? Só teria jogador estrangeiro. É verdade. Cedric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo. É uma possibilidade. Do meio para frente deve ser isso, com a recuperação do Oscar, né? Com o Luiz Gustavo. E aí, aquilo um pouco que a gente estava falando, passamos um pouco em relação ao Fortaleza, ainda mais com Cedric e Enzo, é um time cascudo, experiente, mas veterano, né? Para jogar contra um time físico e tudo mais, que é o Talheres, né? Onde o São Paulo nunca venceu em Córdoba. Mas deve ser... Até porque a linha de 3 ou linha de 5, adotada pelo Zubeldia nos jogos fora de casa, ela praticamente não foi vazada em todos os jogos desde que ele adotou, né? Então eu imagino que ele continue nesse sistema, até por falta de opções melhores do meio para frente. O Luiz Gustavo suportará os 90? Sim, acho que ele jogou... Da outra vez jogou, né? Jogou os 90 contra o Sport. Ele tá bem, a questão era um dedinho quebrado, né? Ele tá... Falta agora ritmo, né? E não tem outro primeiro volante. Sim. Basicamente isso. E o posicionamento do Luciano dessa maneira muda um pouco também. Na verdade, é o que já aconteceu contra o Sport, é mais a dupla de ataque, né? Ele mais próximo do Caleri do que ele fazendo a função do meio, né? O que muda nesse time em relação ao Sport, principalmente com o Oscar, é que sem um jogador de meio de campo contra o Sport, o Zubeldia armou um triângulo em que o Alisson era o primeiro volante, o Marcos Antônio jogava na direita e o Luiz Gustavo na esquerda fazendo a função do Oscar. E agora... com o meio de campo titular é uma inversão. O Luiz Gustavo vai para a posição de primeiro volante, o Alisson para a direita e o Oscar pela meia esquerda. Deve ser mais ou menos esse o desenho. Mas você percebe que o time que colocou na tela, independentemente de se trocar os dois laterais, o time é bom, né? Você olha do 1 ao 11, é um bom time, né? É um time que encara todo mundo. É claro, vem lá o negócio da idade, sequência de jogos, é outra coisa. Eu tô dizendo assim, você olha para esse time, é muito bom time, gente. Bom, isso que você está falando atenta, então, com o quê? Com o Zubeldia? Porque é um bom time, o Massa. Eu não sei como eles vão se dar no final de semana, mas eu digo, hoje é um bom time. Não tá o Lucas e não teve o Oscar no jogo passado. Quem está discutindo isso? Não se discute o time. Não, se discute sim. Não, o time não. Contra o Sport se discutiu, o time estava sem Lucas e sem Oscar. Então, exatamente. Este time que está na tela, ele é ruim? Não, não é. Não. Mas se tirasse o Oscar aí, você ficaria ruim? Fica ruim. Claro que fica. Mesmo se o Oscar entrar E o Oscar não devia jogar hoje. Pô, aí você vai pôr um time pior, então? Claro, porque se ele tomar uma traulitada e vai tomar, porque lá o jogo é assim, o Arnaldo lembrou aqui ontem. Eu usei ontem à noite o seu comentário e não dei crédito. Bem feito. Que é os três... Não faço. Mas eu fiz. E os 3 jogadores do São Paulo que se machucaram lá no jogo do ano passado. Certo? No primeiro tempo. Exato. Então, 3 assim, substituições. isso é outro jogo. Isso é Copa Libertadores. Copa. O árbitro deixa andar. As coisas vão andando. O time da casa costuma mandar no jogo, entendeu? Inclusive na questão física. Certo? Então o São Paulo precisa saber o que ele quer. Quer Libertadores, então vai com Oscar. É ponto. Tem que fazer escolha. Então, mas então você está achando que está certo, o Oscar? Não, tem que tirar o Oscar.
campeonato. Então, Tem rebaixamento na Libertadores? Mas se a comissão técnica, o jogador fala, eu consigo jogar, os exames deram que tá tudo bem, o cara vai pro jogo. Aí, assim, Beleza. mas o São Paulo vai rifar o campeonato no primeiro rodada? Tô rifando. Você tem um jogo fora de casa, contra o adversário duro, né? Põe os seus caras melhores nos jogos em casa. Se você ganhar os 3 em casa e arrumar 2 empates fora, 11 pontos, praticamente você vai se classificar. Eu acho que racionalmente tem sentido isso, porém... Mas é sempre assim, vocês me colocam no lugar da racionalidade e ficam aí com a bandeira na mão, Não, mas olê, olá. Tem que ser um pouco racional. Vou falar o que o Vessone fala sempre, a vida como ela é. A vida como ela é. A vida como ela é. Imagina se ele não põe o Oscar, vai lá, o Marcos Antônio joga, aí o São Paulo perde de 2-0. Cara, o cara nem volta pro Brasil, boa. Ele já tem um empate no 0-0. O cara já tem um empate no 0-0. Então, enquanto for a vida assim, da vida como ela é, vai ser assim. Anda uma casa, volta 2. Anda 3, volta 7. Mas fala. Vamos indo, tá tudo bem. Não, eu acho que não é por conta da pressão sobre o dia que o Oscar vai jogar, é por falta de opção. Eu não tem outro. Né? Então... Então você não queria que ele jogasse? Coloca um menino. O Alves? Coloca qualquer um, não dá pra pôr os caras nesse jogo. Não dá. A questão, Coloca o André, põe o Luciano pra trás e põe o André. É jogo pro André. O André poderia ser Entendeu? uma opção. Você já viu a canela 3-4-3. do André? É da grossura da cabeça do Vessa. Poderia ter sido, É óbvio que poderia. Mas... Entendeu? Bota um time forte, jogo aéreo, vamos cruzar na área, são 3 zagueiros. Em tese, os 2 alas vão ter mais liberdade para jogar. Vai querer o quê? Construir jogo, toquinho, toca daqui, toca de lá, vem pra cá, namora comigo. Isso não é jogo para isso, Mas cara. quando esses caras voltam pro clube, Lucas, Oscar, é São Paulo e Libertadores. É o que os caras voltaram, era pra isso. É muito difícil você falar pra um cara desse ficar de fora. Não é o cara difícil, voltou pro cara. clube pra jogar essa não é difícil, pelo tem que clube. chegar e falar. Decisões difíceis tornam a sua vida mais fácil. Decisões fáceis tornam a sua vida mais difícil. Fala, não. Não, o que ele está falando é que na semana que vem tem Libertadores de novo, em casa. Agora é o seguinte, para um time que tem pouco elenco, um time principal com idade alta, você tem que fazer algumas escolhas pensando não no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Então, ontem, teve jogo no grupo e deu o resultado pior para o São Paulo. Ganhou o Libertad em Lima. O que significa isso? O Libertad já está dentro. A Alianza Lima está fora, basicamente é isso na primeira rodada. Basicamente já vai ter 3 para encher o saco 3 para para 2. 2. Né? Então esse é o jogo de hoje, você não pode perder, você tem que pelo menos empatar. Você colocou o Libertad no jogo aí, né? O Libertad já está no jogo. Então a Libertadores funciona assim, é simples de entender se você participa bastante dela. Aí se não ferrou. Né? Se não participa bastante dela, você não entende. Você não entende. Você não faz nenhum Tô brincando. Ah, bom. É Nossa, que legal. A questão é a seguinte, o que acontece com esse primeiro resultado? O São Paulo já sabe que ele precisa, nos próximos 2 jogos, empatar com o Talheres e ganhar de qualquer jeito do Aliança quinta-feira no Morumbi. Senão ferrou. Não, se não ganhar do Aliança, aí ferrou. Então o jogo do Oscar é o jogo do Aliança. Do Aliança. Eu não gosto de concordar com ele. Até eu não, porque mas você eu não vai preciso ter concordar. o Lucas ainda contra o Aliança. Ainda. É isso que ele está ponderando. Não, Mas acabou, arrebentou o joelho. então eu penso o seguinte, se a gente não põe o Zubia não põe o Oscar hoje. Daí ele não joga hoje, daí ele não joga domingo, porque ele não vai jogar domingo, porque tem quarta, tem outro jogo. Não, então, eu acho, sim, bom ponto, porque tem o jogo do Brasileiro. Domingo ele entre os pode dois. jogar no segundo tempo, pegar um ritmo. Não. Entendeu? Eu acho Domingo que é contra quem mesmo? Galo no em Mineirão. Belo Horizonte. Mas é sintético? Não, ainda não. Graças a Deus. Mineirão. É o Mineirão ainda. Olha, não sei o que é pior. Não, Mas fala. Mas em termos de gramado, para quem tá voltando de lesão, é pior. Não, Gramado eu bom. acho que a escolha do Oscar tem que passar por tudo isso que você está falando. Hoje nós vamos jogar em Córdoba, esse é o adversário. Domingo a gente vai jogar no Mineirão. E todo clube está fazendo assim, na quinta, no Morumbi, na Libertadores. Todo mundo que joga Libertadores está pensando essa semana, o fim de semana no Brasileiro e a próxima semana. E o jogo é quinta, dá pra ele jogar domingo no Mineirão, pô. Ou ele ficar de fora no Mineirão, ficar no banco, alguns outros talvez, e ele ficar resguardado para quinta-feira. Dá uma semana de preparação. Pode ser também. A ideia talvez seja essa. Sim. Você vai para Córdoba, joga. É que o Massa, por exemplo, é contra. A gente está nessa situação, depois a gente vai falar do Flamengo, ou do Palmeiras, o Veiga não vai e tal. O Flamengo vai ser em 5 para a viagem primeira, porque primeiro tem muita lesão.
né? Tá tendo muita lesão. E aí depois que o Flamengo estreou em casa com empate no Brasileiro, que ele também quer, ele joga no final de semana e depois joga em casa na Libertadores, próxima partida. A primeira partida em casa, num grupo de 4, ela é sagrada. Você não pode ter outro resultado senão vencer. Ainda mais com essa situação, o Libertad e a Aliança. Então eu acho a partida de quinta-feira do São Paulo crucial. Em resumo, hoje o São Paulo joga por 2 resultados, empate e vitória. Na quinta-feira só joga por um resultado, a vitória. Lembra quando o São Paulo perdeu um primeiro jogo pro The Strongest? Strongest, Pacaembu. Já se sabia que na sexta rodada ele ia estar sofrendo. Exatamente. Na melhor das hipóteses. Isso foi Lembra? em casa. Foi, isso, né? Foi em casa, foi pior. Foi se classificar na altitude, na última bola, com o goleiro, o zagueiro no gol. Era impossível ele não chegar na última rodada sofrendo depois de perder a primeira. Exato. E no ano passado, o São Paulo estreia com derrota em Córdoba, ganha o segundo jogo, que era a baba do grupo. Aí ele vai com 3 pontos, aí cai o Carpini. 3 pontos em 2 jogos. É o mínimo, mas ele já estava em terceiro do grupo. Quando o Zubeldia estreia contra o Barcelona em Guayaquil, na terceira rodada, mesmo tipo de tabela, pro cabeça de chave. Estreia fora, jogam em casa, jogam as outras 2 fora. O Palmeiras vai ser igual, o Flamengo vai ser igual, o Botafogo vai ser igual. Aí você volta para as 2 mais difíceis na sua casa. Só que você tem que ter chance de classificação quando você fizer as 2 de volta em casa. E aí, quando ele meteu a vitória em Guayaquil, resolveu... Aí ele meteu a vitória em Guayaquil, ele resolveu. Foi a 6 pontos e É acabou. como se o São Paulo, essa vez, se perder a estreia, se perder hoje, vencesse no Morumbi a próxima e vencesse o Libertad no Paraguai. Foi o que o Zubeldia fez. Exatamente. Não é simples, né? Quando tem uma chave que não tem 2 times destacados. Quando tem 2 times destacados, um vai ser primeiro, outro vai ser segundo. Na chave de São Paulo não é assim. E ontem foi a prova, o Libertad ganhou fora. Eu vou passar uma estatística aqui que pode até pegar de surpresa muita gente que está assistindo a gente, até aqui também na mesa. Mas antes eu vou fazer 2 ponderações. Libertadores não é o campeonato local, é outro mundo, os caras se dedicam de maneira diferente. Isso daí é inegável, então, antes de passar a estatística. Tadieres tem 6 jogos em casa esse ano. Não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum. Perdeu do Independente. O jogo o Bustos ia fazer um gol antes do meio campo, o juiz anulou, né? Perdeu do Independente. O clássico Belgrano. Perdeu do Lanús, empatou com o Atlético Tucumã, perdeu do Tigre, empatou com o Rosário e empatou com o Armênio. Então que isso era pelo campeonato, pela Copa da Argentina lá e até foi eliminado nos pênaltis e tal. Cara, os caras não ganharam nenhum jogo em casa. Então, mas me parece que tem alguma coisa aí, são 6 jogos. Realmente mas a galera não entende. Mas eu ponderei então, mas nessa série, é outra coisa. Nessa série tem a Supercopa contra o River que ele ganhou. Contra o River, a primeira Supercopa. Foi uma mobilização total, ganhou do River a Supercopa. Que foi nos pênaltis, Paraguai. mais ou menos São Paulo e Palmeiras. E tem isso que o Massa vai falar, eu vou falar antes, ele já fala em completa. Parece que são 2 coisas na Argentina completamente descoladas, o que é o campeonato local do que é a Libertadores. O Racing, que está aí amassando tudo que é brasileiro, também faz uma campanha ridícula no campeonato argentino, ninguém está nem aí. Mas aí na Libertadores a história é outra. Mais ou menos São Paulo, vai. São Paulo não é que não está nem aí para o brasileiro, mas ele pensa de um jeito... Sim, é diferente. Mas fala, Massa. O campeonato argentino é ridículo. Não tem competição. Tem rebaixamento? Tanto faz. Quase 40 clubes, é duro, Tanto né? faz, entendeu? Então você vai jogar ali, vai jogar lá. A prioridade vai ser sempre aquilo que é a Vera. Não estou dizendo que eles largam, que é gostoso, é legal ganhar o campeonato argentino. Pô, é maravilhoso. Só que como não existe rebaixamento, a competitividade é menor. Então eu vou dar um exemplo fugindo deste. Once Caldas, 10º colocado no campeonato colombiano. Joga contra o Fluminense em casa. Certo? O Fluminense deitou no jogo? Não deitou. E por pouco não tomou o gol de empate no final. Porque a gente pega a medição, vai para lá, o time é o 28º colocado no campeonato local. E daí? Na hora do jogo lá, as diferenças são bem menores. Bem menores. Porque tem o clima, tem o ambiente, tem a Copa. Esse nome para eles é muito importante. Para eles é La Copa, não é outro mundo. É outra história, é outra pegada. Por isso que tem nada a ver com você, tá? Por isso que participar todo ano vai te dando uma casca. Sabe, você começa a entender como é jogar com a LDU, você sabe como é que faz para jogar lá no campo daquele time jovem lá do Equador, que é muito bom. Del Valle. Perdeu ontem. Entendeu? Você entende como é jogar lá no campo do Nova...
Como é o nome do defensores lá do Defensor do Chaco? No Cerro Portenho? Nova Ola. Nova Ola, em nome de preservativo, né? Isso. É isso. E joga lá. Isso. Você precisa saber como joga. Entendeu? Porque... Então tá aí, galera. A provável escalação do time do São Paulo hoje é jogo duríssimo na Argentina contra o Tajeres. Muito difícil o jogo, né? Então tá aí o time, né? O São Paulo tem que no mínimo sair com o empate desse jogo aí, porque o Libertad ganhou ontem no Peru do Aliança. Então o grupo já começa a ficar embolado aí. A gente precisa desse empate aí, porque a gente trava o Tajeres, aí na próxima rodada o Tajeres pega o Libertad e o São Paulo joga com o Aliança em casa. Então a gente precisa muito desse resultado aí. Vamos torcer muito aí, a provável escalação aí. Todos que querem pra Band Esporte, link na descrição aí. Comenta aí o palpite de vocês, vocês estão confiantes ou não. Eu acho que o empatezinho dá pra segurar ali e já vai ser um ótimo resultado. Mas comenta aí a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. E hoje começou a Libertadores pro São Paulo. A gente sabe que Libertadores pra gente é diferente. Então vamos embora. Eu espero um empatezinho, seria ótimo aí pra gente aí. Valeu?